Olá malta, bem-vindos ao podcast Quais são as regras do jogo? Prepara-te que vais sair daqui a pensar. Vamos a isso. Obrigado por estarem cá, ok? Eu já faço aqui umas introduções, mas para a malta que já me acompanha aqui todas as quintas, já sabe que o objetivo é falarmos aqui de algumas regras muito interessantes e eu decidi agora, todos, pelo menos uma vez por mês, vou trazer aqui estes meus caros ilustres, malta, nós temos aqui malta desde comunistas, socialistas, gajos mais libertários, capitalistas Socialista baldoso malvados. hoje. O socialista baldoso. O comunista Yeah, está hoje, cá. e pronto, e a ideia era estar cá o Magalhães também. Pá, ele teve um imprevisto, então não consegui estar aqui connosco, mas claramente na próxima vai estar cá. E pronto, espero que aproveitem ao máximo. Temos aí o Ivo, que nunca esteve aqui num live, mas claramente, certamente, provavelmente eu vou convidá-lo aí para estarem no live para falar um bocadinho sobre a história dele. Hoje a ideia não é essa, falarmos aqui de algumas notícias que têm saído. E eu senti que, ou seja, a ideia hoje não é, e antes de calhar também dar aqui uma introdução rápida ao Laborde, não é nós dizermos o que é certo ou o que é errado, é só simplesmente aquilo que muitas das vezes nós estamos em algumas chamadas ou em alguns jantares a trocar umas ideias e a trocarmos alguns pontos de vista, fazer isso também com vocês e vocês próprios pararem para pensar e refletirem um bocadinho o que é certo ou errado para vocês, porque isso sim é o que vocês devem fazer, essas reflexões para a vossa vida, porque não há nenhuma pessoa que sabe mais da vossa vida do que vocês, tenho a certeza absoluta. E o Laborde é uma pessoa, se não conhecem, já esteve cá no live, é uma pessoa também com alguns resultados no mundo dos negócios, tal como o Ivo, são pessoas que hoje em dia, em conjunto, estamos a construir algo muito especial com a GBR e tenho a certeza que estes lives também vão-vos mostrar um bocadinho do tipo de conteúdo que nós vamos falando lá, porque acredito mesmo que cada vez mais temos falado deste tipo de conteúdos para também passarmos uma mensagem às gerações mais novas e a nós próprios também. Por isso, bora lá. Eu tenho aqui, pá, eu reuni 10 notícias, ok? Mas eu acho que não vai dar para tudo, tá? Só temos uma hora. Mas Não. cá, diz isto? Seguramente não vai dar, seguramente não vai dar. Seguramente não vai dar. Seguramente. E pronto, e já que falamos aqui de políticas e dessas coisas, e de comunismo e socialismo, e quando nós nem sabemos às vezes bem o que é isso, porque toda a gente tem definições diferentes para isso, eu queria pegar aqui numa notícia que foi muito comentada, acho que pá, há já um mês, isto já foi em dezembro, que foi aquela notícia daquela proposta que a Iniciativa Liberal fez para, ou seja, recomenda a Iniciativa Liberal um projeto de resolução que recomenda ao Governo que dê a preponderância devido à literacia financeira em contexto escolar. A ideia aqui não é discutirmos quem é que votou contra ou quem é que votou a favor, não é entrar por aí, mas se quiserem saber, PS votou contra, PSD, Chega, Iniciativa Liberal votou a favor, PCP, abstenção, Livre, abstenção, PAN, a favor e Bloco de Esquerda contra. Não vamos entrar por aí, mas era mais e se cá começamos aqui por o Laborde, que é uma pessoa mais velha e que já acompanha e que tem filhos também, para o que é que ele acha sobre se realmente já se fala sobre literacia financeira nas escolas ou não, se dá a devida importância ou não, se deveria dar mais, qual é que é a tua perspectiva sobre isso? Olha, uma coisa que eu acho que é importante, como tu disseste, é que nós não estamos a dizer o que é que está certo e o que está errado, estamos a dar a nossa opinião e obviamente, se alguém estiver desse lado e quiser dar a sua também, escrever nos comentários, está completamente à vontade para o fazer. Agora, em relação a esse, e se alguma vez me ouvirem, ou algum de vocês, a marcar uma posição um bocadinho mais vincada, é a nossa opinião só, não é uma regra. É uma regra, se calhar, na vida de cada um de nós e está a resultar, mas é só na nossa vida, as pessoas depois têm de tirar as suas conclusões. Em relação a esse tema específico, nós vamos fazer uma apresentação, GBR, na próxima quarta-feira, em que também vamos tocar nesse ponto. E hoje em dia, por tudo o que está a passar, eu não gosto muito de política, não estou muito envolvido, tenho estado um bocadinho mais por discussões convosco, que são discussões um bocadinho mais interessantes, e por isso entusiasma-me mais a estar dentro desses temas, mas interessa, obviamente, na forma como Portugal é gerido, interessa, na minha opinião, a que as pessoas não percebam muito números. Interessa a que as pessoas sejam meias burras nestes temas. Porque, obviamente, é muito mais fácil tu gerires à tua maneira uma população pouco instruída, se as tuas intenções não forem assim
grande espingarda, que é o que tem acontecido nos últimos anos em Portugal. É muito mais fácil gerir uma população que não percebe, não questiona, não tem noção dos números, não tem noção para onde é que as coisas estão a ir, nem o que é que deveria ser feito. É muito mais fácil dessa forma do que se tiveres pessoas instruídas, pessoas que questionam, pessoas que estão constantemente a dizer, mas porquê é que isso está a ir para aí? Mas porquê é que os recursos estão a ser utilizados dessa forma? E por isso, obviamente, quem está no poder há alguns anos tem feito coisas que, na minha opinião, não são corretas e, obviamente, para que essas coisas continuem a dar para serem feitas, é preciso que a população não se aperceba muito do que é que está a ser feito. E faz-me todo o sentido que existem partidos que votem contra e partidos depois que têm outra opinião. Se eu acho que isso é importante ou não, acho que é fundamental. Aliás, esse é o caminho que nós estamos a traçar, de cada vez mais trazer essa consciência a nível financeiro às pessoas. Enquanto pai, isto é para também dar um bocadinho de tempo ao Ivo e a ti, e por isso, se quiserem depois discutir mais, podemos discutir, mas enquanto pai, para mim é essencial que os meus filhos saibam deste tema. Para mim, se o sistema não trouxer essa consciência a nível financeiro, eu vou trazer essa consciência aos meus filhos. Se o sistema trouxer essa consciência, porreiro, estamos todos alinhados, Portugal está numa boa direção e eu fico feliz também porque os meus filhos têm um ambiente à volta deles que constantemente está a dar força a essas ideias. Mas uma coisa é certa, eles vão ter essa consciência, seja pelo sistema ou por mim. Se for pelo sistema, melhor. Eu não acredito sinceramente muito nisso, porque acho que as coisas vão demorar imenso tempo e hoje em dia as coisas têm de ser cada vez mais rápidas, por isso vou fazer a minha parte enquanto pai e não vou estar à espera do sistema, neste caso no sistema de ensino, a tratar isso pelos meus filhos. Não vou. Eu se calhar até pedi ao Ivo para tocar aqui em dois tópicos. Acho que o Ivo vai concordar claramente com o que tu disseste, mas primeiro, se for para lá alguém sem ser o que está agora, se realmente vai dar a verdadeira importância, porque isto é tudo muito bonito, mas o que é que tu achas? Se achas que as próximas pessoas que forem para lá vão querer continuar a tal controlar e a se calhar não dar essa importância propositada, e também que tipo de coisas é que tu achas que se podia fazer, partindo do pressuposto que é importante nesse campo trabalhar a parte da literacia financeira. Meu, imagina, isto é um tema um bocadinho mais complexo que as pessoas podem achar. E até, começando aqui no início, o Álvaro estava a dizer que não há interesse e às vezes as pessoas não percebem porque é que não há interesse. Mas eu vou dar aqui um exemplo muito básico e toda a gente vai perceber isto. Que é, imagina que tu és diretor de uma escola, ok? Vamos por isto num ponto um bocado mais pequeno. Tu és diretor de uma escola há, sei lá, há 10 anos ou há 15 anos, as coisas correm-te bem, tens 50 e tal anos, estás quase a ir para a reforma. E de repente aparece um grupo de professores novos, sei lá, com menos 20 ou 30 anos do que tu, que de repente quer começar a mudar um bocado a forma como as aulas se dão. Meu, e o teu modelo até funciona. Tipo, tu não tens chatices. Portanto, as coisas continuam a rolar. Tipo, para ti é pouco relevante se as pessoas estão realmente a sair com muita formação ou não da tua escola. Tipo, as coisas estão a continuar a acontecer, ninguém morre na escola, tipo, os miúdos não andam à batatada, portanto, a escola continua a funcionar. Qual é que é o teu incentivo para realmente querer fazer a coisa de forma diferente? Não há muito, não é? Tu só terias incentivos se a tua escola fosse privada, porque aí se a tua escola deixasse de ser competitiva, tu ias perder receita. Como a tua escola é pública, tu não estás muito focado na competitividade da tua escola, então o que tu queres é não criar muitas ondas e não mudar muita coisa e ficar igual. Agora pensa nisto num ponto um bocado maior, que é, tu não estás a controlar uma escola, que até é uma coisa fácil de controlar, estás a controlar um país inteiro. Percebes? É tipo, estás num governo. Achas que tu queres mudança? Não, meu. Tu queres é que as coisas continuem minimamente iguais. Percebes? E depois, se tu juntares isso com toda a complexidade política que existe, associada ao facto de neste momento teres uma escola política, que é uma coisa que a mim me faz um bocado de confusão, que é o objetivo das pessoas neste momento é ganhar as eleições para conseguir eleger certos cargos, percebes? E não propriamente criar uma mudança real no país. E portanto, como é óbvio, e isto para as pessoas perceberem porque é que há este voto contra, percebes? Este voto contra, na minha opinião, nem é tanto contra a questão da literacia financeira em concreto. É tudo que cria mudanças grandes não vale a pena. Eles querem é que aquilo continue igual, percebes? Pronto, portanto, isso é a minha visão um bocado em relação à situação em si. Eu acho que se alguém for para o poder a coisa vai mudar. Talvez, meu. Tipo, imagina, se for alguém
como se diz, com o Evos, sim. Pá, o Milei na Argentina, mas mesmo o Milei na Argentina está a querer mudar muita coisa e não consegue, percebes? Há muita coisa que não dá para mudar. Mas o gajo fez agora um O discurso que eu discurso dele. vi, era isso que eu estava a dizer, eu vi o discurso do gajo, gostei, sinto que ele tem algumas ideias interessantes, claro que há outras que eu também se calhar não concordo assim tanto, porque pronto, é o que é, tipo, nós não concordamos em tudo, não é? É o que é. Exato. Mas acredito que numa visão um bocado mais assim, mais liberal da coisa, percebes? E portanto, acho que é um bocado. Quanto à importância, pá, eu não acho que é importante, acho que é fulcral. Aliás, o facto, por exemplo, hoje em dia, qualquer pessoa que nos está aqui a ouvir, e acho que vocês dois concordam, qualquer pessoa consegue dizer que há uma falta de vontade, por exemplo, da malta da nossa geração querer saber mais sobre política, grande. Tipo, a malta não quer saber. Na minha opinião, o motivo pelo qual a malta não quer saber é porque não percebe nada de dinheiro. Porque a partir do momento em que, por exemplo, eu também não queria saber grande coisa de política. Até perceber se estava ligado, não é? Quando tu começas a querer perceber um bocadinho mais sobre finanças pessoais, quando começas a querer saber um bocadinho mais sobre fiscalidade, sobre... E atenção, não é perceber sobre fiscalidade porque eu quero perceber sobre fiscalidade. Não, eu quero saber como é que eu posso rentabilizar os meus impostos, percebes? É isto. A partir do momento em que tu começas a perceber um bocadinho mais sobre a parte financeira, é automático. Eu hoje, por acaso, estava numa reunião e estava a dizer à pessoa que estava a falar comigo que eu sinto que a parte da educação financeira, porque ele estava a dizer que, ou seja, estava a falar sobre isto, ele estava a dizer que acredita até que há outras coisas que também não são explicadas na escola, mesmo em termos de convivência social, política, que são importantes. E eu estava-lhe a dizer, concordo, mas eu acho que as finanças pessoais são uma ótima porta de entrada. Porque a partir do momento em que a pessoa começa a querer saber mais sobre dinheiro, automaticamente ela é empurrada para os outros temas, percebes? Porque depois, quando começas a querer saber sobre dinheiro, começas a querer saber sobre economia e sobre eficiência no geral. Isso depois leva-te para outros temas, para a parte social, para a parte de querer acrescentar valor aos outros, percebes? Eu acho que está tudo muito ligado. Está tudo muito ligado. Portanto, eu sinto que não acho que seja preponderante. Ou melhor, não acho que seja importante. Acho que é mesmo fulcral para a coisa evoluir. Yeah. Mas o cenário não é incrível nesse aspecto. E já agora, em relação a isso, eu acho que, mesmo que vá alguém que queira mudar alguma coisa, que eu acredito que pode surgir alguém que quer trazer um bocadinho mais isso para cima da mesa, e há propostas nesse sentido. Eu só acredito é que vai demorar muito mais tempo do que as pessoas, Claro. por si só, Claro. poderiam trabalhar. Ou seja, eu hoje, individual, tenho muitos recursos à minha disposição que me fazem desenvolver essa consciência a nível financeiro, e eu acho que se estivermos constantemente à espera de todo um sistema ser renovado para essa consciência existir, acho que ainda vai demorar uns bons anos. Só para a malta que nos está a ouvir perceber um bocadinho, e porque é que eu concordo a 100% estás a dizer, que é tipo, malta, esqueçam ou venha algum político mudar isto, mas esqueçam mesmo. Que eu vou explicar só um bocadinho a evolução dos últimos anos, pelo menos na minha perspectiva, daquilo que eu tenho visto, que é, Portugal tornou-se um país altamente não competitivo por um motivo muito simples, que é, tu fazes parte, por exemplo, se tu não fizesses parte da União Europeia, tu neste momento estavas igual à Venezuela ou pior. Então nesse momento tinhas duas opções, que era ou estavas a enterrar-te cada vez mais, ou então nós tínhamos mesmo que mudar. E aí o pessoal acordava. Queres explicar, pá, porque se cá há malta que não tem noção, o que é estar como a Venezuela e porque é que pessoal, se cá Portugal não estivesse no euro, porque eu percebo o que é que tu estás a dizer, estaria assim. Imagina, Portugal estaria assim porque nós neste momento não criamos valor, percebes? O facto, por exemplo, de termos tantas pessoas da nossa idade a irem para fora é porque tu não consegues absorver esse capital humano. Ou seja, resumindo isto ao máximo de uma forma simples para a malta perceber, a nossa economia não está a produzir valor, ponto. Ou seja, há pouco valor a ser produzido face àquilo que devia estar a acontecer se queremos que o nosso país cresça, não é? Claro que isso acontece por muitos motivos, mas isso não está a acontecer. Porquê é que nós não estamos como a Venezuela, apesar de não estarmos a criar esse valor? Porque fazemos parte da União Europeia e temos o euro, que é uma moeda forte, e portanto isso dá-nos alguma capacidade. Não, neste... Ou seja, no panorama geral, não é? Comparado com a Venezuela, é claramente. Uma moeda forte que te dá algum poder de compra e que te permite estar relativamente bem, mesmo que esse valor não esteja a ser criado. Ou seja, o que é que acontece? É quase, imagina, a União Europeia, para as pessoas perceberem, é quase como se fosse aqueles pais que te pagam as contas até aos 50 anos. Percebes? É tipo, se os teus pais te pagassem as contas até aos 50 anos e todos os teus luxos e mais alguma coisa, qual era o teu incentivo para realmente quereres algo melhor? Não era nenhum.
Tipo, imagina que tu, agora, tu tens que idade, Renato? 28? 28. Imagina que ainda hoje os teus pais não te pagavam casa, pagavam-te, imagina, pagavam-te a casa, pagavam-te carro, mas ainda pagavam todos os luxos que tu quisesses. Imagina, tu querias ir de férias, eles pagavam, tu querias ir... Meu, qual era o teu incentivo para criar algum valor e fazer Nada, alguma coisa? é isso é o que acontece com o serviço público, é verdade. E isso é o que está a acontecer com Portugal neste momento, que é, tu fazes parte de uma União Europeia que sustenta tudo aquilo que é a tua ineficiência e a tua falta de produtividade. O que é que faz? Isso faz com que o país... Por exemplo, neste momento a malta fala muito de subir o salário mínimo. Meu, não faz sentido Olha subir que o salário mínimo. essa é outra notícia, pá. Pronto, tipo, fala-se muito disso porque não faz sentido. Não, porque tu não estás a produzir valor para isso. Não é porque as pessoas não merecem ganhar mais. E uma forma clara... Mas então, se tens essa notícia, depois falamos disso à frente. Mas, ou seja, na minha opinião, neste momento o problema é... E porque é que eu concordo com o Laborde e acho que a malta não deve mesmo ficar à espera? É porque... E tu até falaste uma coisa, Laborde, assim, de leve, mas que é bem importante, que é não há incentivo sequer para os políticos fazerem isso. Tipo, eles têm um mandato de 4 anos e as coisas que são precisas mudar para nós sentirmos o impacto demoram se calhar 20. Yeah. Ou seja, ninguém vai tomar medidas realmente, ou dificilmente o irão fazer, percebes? Tipo, medidas que realmente mudem as coisas, eu acho que é muito complicado isso acontecer, porque não há incentivo. Tipo, eles têm incentivo a medidas a 4, 5 anos, não muito mais do que isso, não é? E portanto, não fiquem à espera que seja o próximo a vir para o poder que vai mudar alguma coisa. E acho que temos mais do que recursos para isso, aí eu concordo plenamente, sem dúvida. Pá, eu só queria mesmo... Diz, Não, Robert. o que eu ia só dizer é que há uns anos atrás eu achava que este tipo de temas, e atenção, estupidez minha, mas achava que este tipo de temas era só para pessoas que tiravam cursos relacionados com números, gestão, economia. Aí, epá, eu sei que quem está a ouvir, se calhar neste momento está a dizer, eras mesmo totó. E era. Eu espero que não haja ninguém desse lado como eu era, pá, porque isto é importante para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, de qualquer área, porque no final do dia nós vamos crescendo e vamos ter de gerir a nossa vida, as nossas finanças, o nosso futuro, preparar para um dia, se calhar a reforma não ser aquilo que nós estamos à espera que seja e termos a situação bem orientada. Portanto, isto é algo fundamental para qualquer pessoa e por isso é que é tão importante que isto comece desde de pequenino a ser trabalhado. Não é uma coisa para depois, quando tu escolhes um curso, ser num curso e noutros não. Não faz sentido absolutamente nenhum. Pá, eu ia basicamente dizer um bocadinho o mesmo, porque acho que tocamos aqui em muitos tópicos e estaria só a repetir-me naquilo que vocês disseram, mas nós não pagamos as contas com beijinhos e abraços, não? Nós pagamos com dinheiro. E achar que não perceber sobre dinheiro é tipo tranquilo e que eu vou viver uma vida tranquila, pelo menos da forma como as coisas estão montadas, porque valor, uma representação de valor é o dinheiro, e se nós, de alguma forma, estamos todos aqui para acrescentar valor, e é assim que o mundo funciona, e é através de dinheiro que as coisas acontecem, porque foi assim que nós definimos, ou foi assim que determinadas pessoas definiram. Eu acho que é mesmo muito importante, por isso, se do lado das pessoas que estão a ver isto, neste momento não dão a devida importância à literacia financeira, pá, não esperem que alguém venha vos salvar, não é? Como diz o Magalhães e como dizemos nós na GBR, pá, façam alguma coisa. Pá, eu acredito que também, se calhar, mudarem, se calhar se vier alguns outros partidos, talvez possam trabalhar melhor isto, mesmo a Iniciativa Liberal, que foi a pessoa, foi o partido que propôs isto. Agora vamos ver, e acho que em 4 anos claramente não dá para mudar muita coisa. Não dá. Mas bora. Num país inteiro não, mas 4 anos na vida de cada um de nós dá para mudar a vida completamente. E isso é que eu acho que é importante as pessoas perceberem, mesmo que eu sei que podíamos ir para um campo completamente diferente agora, mas isso é que é importante, em 4 anos um país não vai conseguir mudar quase nada, em 4 anos uma pessoa com noções básicas nestes temas pode mudar completamente a vida, tipo, é assustador a diferença. Mas pronto. Próxima notícia. Não, concordo. Diz alguma coisa? Concordo, bora. Próxima notícia. Foi uma notícia que saiu esta semana. 30% dos jovens nascidos em Portugal vivem fora do país. E já dou se calhar aqui um lamiré sobre isto e depois ler o que tinha aqui em baixo, que acho que vai entrar para o tópico engraçado. Quase um terço das mulheres em idade fértil optou por sair. 70% dos novos imigrantes têm menos de 40 anos. Situação vai ter impacto brutal na natalidade e população ativa. Onde residem os que se foram embora. Pronto, depois aqui reportagens XYZ. Pá, eu acho que aqui há vários temas. Não sei, porque eu cortei. Okay. Não sei se é. Pá, não sei.
Mas eu acho que aqui, primeiro, se cá tocarmos na parte de porque é que as pessoas estão a sair, ok? Depois cá tocamos na parte que impacto é que isso vai ter, ou seja, em Portugal, neste caso por essas determinadas pessoas estarem a sair, e depois a parte das mulheres e da fertilidade ou seja, não haver pessoas novas a nascer em Portugal, que para a reforma claramente deve ser uma coisa muito boa. Yeah. E não se calhar, é só isso, é o balanço que depois tu pões na população com. Mas aí já íamos para outros campos, que era tipo, saem uns, entram outros, não é? E isso e também depois poderia isso, levar, exatamente. para outra parte da discussão. Eu se calhar tocaria aqui num tópico e depois vocês continuavam e acrescentavam que era, eu acho que uma das principais coisas é que claramente há 40 anos atrás, talvez que é 10% das pessoas que tinham 18 anos iam para a faculdade, né? Yeah. Hoje em dia, eu não tenho números, mas se estivermos a falar de um sítio minimamente desenvolvido, e aí inclui Baião, se calhar 60 ou 70% da população é incentivada a ir para a faculdade. E eu ainda esta semana estava a falar com a minha mãe e a dizer-lhe assim, olha mãe, tu não foste para a faculdade, com 18 anos, as pessoas, quando tu tinhas 18 anos, as pessoas que foram para a faculdade, que tu conhecias, da tua idade, quando eu tive 18 anos e tu me recomendaste ir para a faculdade, tu e o pai, essas pessoas que tinham ido para a faculdade na tua altura, quando tu não foste, como é que era a vida delas? Agora, tipo, quando eu tinha 18 anos e a mãe me disse, era muito melhor, tipo, elas conseguiram criar uma riqueza muito diferente da que eu consegui porque tinham ido para a faculdade. E eu, certo. Só que isso foi uma coisa que elas foram há 18 anos atrás para a faculdade. Passaram 18 anos. Muita tecnologia aconteceu. E não acham que se calhar há demasiadas pessoas a ir para a faculdade em Portugal, demasiadas pessoas a ir para o ensino superior, e por isso é que se calhar cada vez mais temos empregos como eletricistas, empregos como trolhas, empregos como pistoleiros, que já deixam de existir bons pistoleiros e bons trolhas, e há falta, e essas pessoas cada vez são bem mais pagas. O que é que vocês acham? Porque eu às vezes penso mesmo nisto, que é, se o objetivo for fazer dinheiro, se calhar mais rapidamente surgir uma pessoa que não tem ideia de ir para fora de Portugal, ok? E que não tem ideia de nenhuma área que goste mesmo, se calhar surgir essa pessoa para ir para um desses trabalhos, ser bom durante 1 ou 2 anos, tornar-se bom, e depois montar um negócio à volta daquilo, e acredito que se calhar ao final de 5 anos, na área de construção, monta aí um império muito engraçado. Mas qual é que é a vossa perspectiva? Se calhar pegamos neste tópico e depois extrapolando aí para outras coisas. Bora lá, bora. Olha, em relação a isso, eu tenho às vezes algumas brincadeiras aqui em casa, com a minha sogra, com a Patrícia, assim, sou um bocado mais extremo nesses pontos, mas é mais em brincadeira. Obviamente não estou aqui a querer dizer que acho que devem fazer ou não devem fazer e ir para a universidade. Cada um tem de decidir por si. Agora, antigamente, como tu estavas a dizer e bem, um fator diferenciador era quem tinha um curso. Yeah. Hoje em dia, já não é um fator diferenciador ter um curso. Já não é um fator diferenciador teres um mestrado. Tu dizes-me assim, mas não acrescenta nada. Acrescenta, mas não é um fator diferenciador. Por isso, se eu não me vejo a falar com os meus filhos sobre uma vida excelente, uma boa vida, a dizer, olha, vai tirar um curso e tens essa vida. Não, eu provavelmente, sendo um bocadinho mais meigo, digo, tira o curso, mas tens mesmo de ir procurar outras coisas fora o curso que te destaquem, que te façam ser realmente uma mais-valia, que te tornem uma mais-valia. Neste momento eu acredito que tu te poderás tornar uma mais-valia e destacar-te com coisas fora a faculdade. Isto não quer dizer que eu diga para não fazeres a faculdade, complementa, percebes? Mas não é o fator diferenciador, que era no tempo dos meus pais também, mas eu acho que essa lenga-lenga ainda continua a ser contada, mas felizmente começo, acho eu, não sei se é pelos sítios onde eu estou, começo a ouvir cada vez mais pessoas, ainda agora também saiu uma notícia de um professor que diz que um diploma da universidade já não te distingue assim tanto, ou seja, professores da universidade. Por isso, nesse tema especificamente, não é um fator diferenciador, acrescenta, como é óbvio, mas já não é o que era. Isto tem a ver com a lei da oferta e da procura. E neste momento existem montes de pessoas com cursos e tu és só mais um. E tu és só mais um. Ponto. E já agora, peguei nisto do curso porque uma parte destas pessoas que estão a sair, não diz aqui na notícia, mas eu li a notícia mais a fundo, são pessoas qualificadas, ok? E se calhar agora entrando aqui ok, 30% está aí para fora, acho que
as pessoas percebem claramente porquê. Porque não se calhar, eu lembro perfeitamente, acho que um engenheiro em 97 ganhava, acho que era 3 ou 4 vezes mais que o salário mínimo. Primeiro emprego. Ou seja, era o mesmo que, neste momento, eu acabei a engenharia, sair e estar a ganhar, seja 3 mil líquidos, euros. 3 mil euros. Pronto, claramente, acho que qualquer pessoa aqui que seja engenheiro ou que esteja numa área que tirou um curso, primeiro ano, em Portugal, eu não conheço muitas pessoas, acho que não conheço ninguém que esteja logo a ganhar 3 ou 4 mil euros. Por isso, acho que é evidente porque é que as pessoas saem. Qual é que acham que, neste caso o Ivo, o Labor, não sei quem é que quer começar, qual é que acham que isto pode ser o impacto e o que é que acham que vai acontecer? Se acham que daqui, se calhar um ano, não é 30%, é mais, e pronto, e depois aí podemos entrar na parte de, lá está, do que é que temos que ir buscar pessoas a algum lado e vão se calhar continuar a entrar pessoas para ordenados mínimos e se calhar isso não vai ser muito engraçado. Dá-lhe. Meu, olha, eu acredito muito numa ideia que é as pessoas votam com os pés, não é? A malta diz que gosta muito de Portugal e não sei o quê, mas depois põe-se a andar. E eu percebo. Eu se não tivesse a criar algo meu, se calhar faria o mesmo. E digo-te já, que mesmo com o que estamos a fazer neste momento, não é a primeira nem a segunda vez que me passa pela cabeça isso, porque tens um sistema que castra completamente o crescimento, percebes? Que não está orientado nesse sentido. E as empresas, por muito que queiram pagar mais, não é. Porque, repara, eu acho que isto é o que a malta não percebe. Tipo, em Portugal, neste momento, um gajo para receber 1.800 euros limpos, a empresa está a pagar mais de 4.000. Percebes? Tipo, isto é absurdo, meu. Porque É absurdo. a malta não tem noção disso, mas é Percebes? verdade. É que são mais de 4.000 euros. Para tu receberes 1.800 ou 1.900, a empresa está a pagar mais de 4.000 euros. São 2.000 e tal euros que vão para o ar. E depois, se tu me dissesse assim, estás a receber serviços com qualidade, porque isso acontece nos países nórdicos também, percebes? Nos países nórdicos eles também pagam 50, 60, 70% de impostos. Por isso é que tu disseste e bem, vai para o ar, neste caso, porque há sítios onde não vai para o ar, não é? É bem porque complicado. depois eles lá têm serviços, imagina, tu estás num momento em que esperar 10 horas no hospital é ok. Meu, o cenário para mim há 10 anos não é incrível para cá, percebes? Eu penso algumas vezes nisso. Tipo, imagina, quando eu ouço, eu fui ao hospital há pouco tempo, quando viemos lá de Lisboa, e quando eu ouço a minha mãe a dizer-me assim: olha, mas vê lá, tem cuidado, porque se calhar vais ter que ficar para aí 10 horas na sala de espera. Mas 10 horas deve ser mais ou menos normal. Eu assim, Normal. 10 horas? Não, tu não deves estar bem. 10 horas? E é normal? Tipo, ou seja, 10 horas já é o. Percebes? Uma coisa é dizer assim: há uma altura de pico, de repente está toda a gente doente e há ali uma semana em que tu estás 10 horas na sala de espera, pá, pronto, pode acontecer. Agora, vais às urgências e é normal ficar 6, 7, 8, 9, 10 horas e não é o serviço que é mau, percebes? Nós temos bons profissionais e muitas vezes até tão bem organizados. É o sistema que não funciona, ponto, percebes? É o sistema. Porque imagina, se tu conheces alguém no hospital, te garanto que tu és atendido mais rápido. Isto é óbvio, cara. Nós vivemos o fator C, cá em Portugal. Meu, e teres um sistema que funciona assim é muito complicado, meu. Não dá, percebes? Tem de ser um sistema um bocadinho diferente e, portanto... Mas porquê é que isso foi criado? Só para... Eu às vezes... sei que tu já vieste de um espectro político para mim, um bocadinho neste cá momento, diferente. olha, uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos dias, porque eu gosto muito de pensar, e quando tenho tempo eu gosto de parar para pensar. Uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos dias é, eu sinto uma vontade e uma necessidade mesmo grande de polarização. O que é que eu quero dizer com isto? Meu, toda a gente que eu ouço a falar, online, o que seja, tem uma necessidade mesmo grande de dizer eu é que tenho razão e tu é que estás errado. E depois, ainda hoje estava a ver um podcast, eu não vou dizer quem é que estava a falar, porque não acho que seja relevante para aqui, mas a pessoa estava a falar do partido político quase como se fosse um clube. E era doente a forma como ela estava a falar daquilo, percebes? Era, É o que eu estou a pensar. É, de certeza. Eu também sei quem é. Parecia que estava a falar de um clube, percebes? Do género, eu sou deste partido desde que nasci, e percebes? Ou seja, a forma... Imagina, a política não é para ser feita assim. A política é para ser feita do género. Tu tens uma ideia que acreditas que funciona e defendes a tua ideia. Mas se tu percebes que naquele ponto específico não faz sentido, tu não vais negar até à morte só porque é do teu partido. Percebes? É um bocado ridículo. Portanto, para mim, eu nem, sendo sincero, neste momento nem há um partido que eu me diga que, olha, vou mais para aqui ou mais para ali. Eu acho que o que criou
essa situação é centralização de poder, percebes? Esta desorganização toda em um sistema que não funciona é o facto do poder estar demasiado concentrado. E eu acho que tens que descentralizar isso. E por isso é que eu sou a favor de privatizar muitas destas coisas, porque acho que isso vai facilitar, vai criar mais valor e depois não vais ter tantas pessoas aí para fora. Não vais ter tanto pessoal jovem aí para fora, porque isso é um problema. E grande. A todos os níveis, percebes? Na segurança social é péssimo, porque depois imagina, depois tens o Estado a aumentar impostos porque precisa de receita. E eu percebo, não é? Precisa de manter as despesas que tem, mas se tu fosses ver a quantidade de portugueses que estão a emigrar, quantos impostos é que esses portugueses estariam a pagar cá? Se calhar não é preciso aumentar impostos. Percebes? Com a quantidade de impostos que essa malta pagaria. É porque, sei lá, tiveste quantos portugueses a emigrar no último ano? 100 mil, se calhar? Mais, acho que foi mais. Eu não tenho noção. Mas não tenho certeza. Teria que ser. E se 30 ou 40% são jovens, isso é tudo malta, é massa crítica, percebes? É malta que estaria a trabalhar e se calhar malta qualificada, que teria salários, se calhar de 1000, 1500, 2000, portanto estaria a pagar uma boa percentagem de impostos. E isso é tudo dinheiro a fugir. Percebes? Eu, em relação a este tema, para mim faz-me todo o sentido que as pessoas estejam a emigrar. Faz-me todo o sentido. Pá, não tem, e até gosto, entre aspas, de ver isso, porque é sinal que não se conformam as pessoas e querem mais e lutam por isso. Tenho pena que não consigam lutar por isso aqui em Portugal. Dá também, mas há sítios com mais condições onde tu, se calhar, com o mesmo esforço, chegas mais longe. Mas faz-me todo o sentido que a malta vá. Isso cria um problema gigante a nível de natalidade aqui em Portugal e cria um problema gigante para um problema gigante que já existe, que é a reforma e a questão da segurança social e os contribuintes e o peso que existe todo neste tema de quem contribui e o que é que está a sustentar, cria um grande problema. E depois um segundo problema que eu vejo aqui é exatamente aquilo que nós estamos a falar há pouco, que é, ok, sai mão de obra qualificada e entra o quê? E entra o quê? E eu acho que é um bocado perigoso este tema aqui, mas dando assim a minha opinião, do que eu tenho visto não tem entrado mão de obra minimamente parecida à mão de obra que sai. Mas também, olha, pensa, qual é a mão de obra que é necessária em Portugal? Tipo, do tecido empresarial, que mais de 90% deve ser trabalhos não tão qualificados. Sim, mas a questão é que não está a entrar a mão de obra especializada, percebes? Nem é a malta especializada e muitas vezes é malta que nem sequer está minimamente. E é mais uma vez, eu tenho até algum receio de falar disto porque rapidamente se podem apoderar de uma frasezinha e turpar tudo aquilo que eu quero passar, mas às vezes é pessoal que não está minimamente encaixado com a realidade portuguesa. Minimamente, estás a ver? Minimamente. E o que eu sinto é que não há qualquer critério de Portugal nesse sentido e por isso o que é que eu vejo? Sai qualidade e não entra nem metade dessa qualidade. O que é que isso está a fazer ao país? E se calhar isso não se sente logo no primeiro ano, nem no segundo, mas a 5, 10, 15, 20 anos estás a criar um problema gigante. Um problema gigante. Acredita que a 5 anos se vai sentir e muito. Daqui a 5 anos Portugal está... Portugal é um país e continuar pequeno. Com esta velocidade, concordo contigo. Imagina, este ano entraram 200 mil, caraças. Este ano entraram 200 mil registados. Pois. Imigrantes, já agora, 72 mil, praticamente, no ano passado. Que saíram de Portugal. Ou seja, faz saíram de Portugal. Contas. Saíram 72 mil. Entram 200 mil de não sei de onde. Legais. Deves ter para aí mais 50 ou 60 mil ilegais a vir. Percebes? Que não é malta minimamente especializada. É malta que vem fazer trabalhos tipo... Ou seja, não é malta do género, olha, vou ser eletricista, percebes? Não vou acrescentar valor. Não é isso que eles que vêm fazer. Não, sim, é malta... Tipo, não há um mínimo de cuidado, não há um mínimo de controle. Fica complicado. E a 5... Imagina, faz contas. 200 mil por ano, a 5 anos é 1 milhão. 1 milhão é 10% do país. 10% é muita coisa. Sei que a malta pode... Mas 10% a cultura vai logo à vida. Depois, claramente... 10% é muita coisa, meu. Tipo... E não há... E voltando atrás, a malta sai
porque é que a malta está a sair, percebes? Eu acho que esse é o ponto mais importante e nós temos capacidade. Lá está, eu acredito que há outras formas da malta criar valor cá e não precisa de sair para criar essas realidades. Não, mas nem toda a gente vai montar negócios, não é? Nem toda a gente vai empreender. E até porque mesmo esses percebem que fora se calhar têm mais condições para o fazer do que cá. Percebe? E portanto, nem toda a gente tem essa possibilidade. E Portugal é um país incrível para se viver, a muitos níveis. Mas, eu gosto sempre de voltar ao início, que é aquilo que o Labor disse há bocado, para mim é bem importante. Meu, só não fiquem à espera que alguém venha resolver isso por vocês, ponto. Temos que ser nós a querer criar essa realidade para nós. E se a solução for ir para fora, pronto, é a solução que a pessoa deve. Eu acho que muitas vezes as pessoas querem ajudar, mudar o mundo, quando nem sequer mudaram a sua casa, não é? E eu acho que o primeiro ponto é muda-te a ti, muda a tua casa, as pessoas que tu gostas, ponhas bem e depois, eventualmente as pessoas que tens à tua volta e eventualmente vais subindo de degrau para degrau e tenho a certeza que vais lá chegar. Eu não sei se querem tocar no tópico da parte de cada vez depois também, de facto, serem mulheres e cada vez haver menos filhos a nascerem, também se é um tópico relevante ou se querem avançar para outras notícias, porque senão... relevante é, não é? Relevância, na minha opinião, disso, e se calhar não estou a ver tanto quanto vocês, mas para mim é aquela questão de hoje em dia termos o tal caixão demográfico, ou seja, uma população envelhecida, e muita coisa neste momento está dependente da malta mais jovem para que as condições nem se mantenham, sejam minimamente dignas para a malta mais envelhecida. Epá, e por isso o problema não se está a resolver, bem pelo contrário, está a piorar ainda mais. Eu acho que este sim é um problema que há 10, 20 anos, quando se sentir, tipo, tu não vais conseguir mudar isso assim. Tu não vais conseguir estalar os dedos e de repente passas... De algum lado isso vai ter de vir, de algum dinheiro, de algum lado o dinheiro que vai faltar vai ter de vir, e aí eu estou curioso quais é que vão ser as políticas que vão ser adotadas, porque não me cheira que isso vai ser muito agradável, para ser sincero. Não me cheira. Pronto, vamos ver. Bora. É o que é. Pronto. Next. Próximo tópico. Quero trazer esta notícia. Eu já fiz um post sobre isso, mas quero reforçar porque vi aqui alguma malta com opiniões completamente contraditórias, malta do mundo das finanças pessoais, porque na minha opinião acho que Robert Kiyosaki é um nome que diz muito a qualquer pessoa que queira perceber sobre educação financeira, ou então basta ir ao Continente, à FNAC ou qualquer outro lado e claramente deve estar lá o livro para vocês comprarem, o Pai Rico, Pai Pobre. E saiu uma notícia esta semana, em muitos sítios cá em Portugal, é engraçado também, esta anterior acho eu, também é engraçado perceber em que semana é que saiu e em que momento é que saiu, mas autor de Pai Rico, Pai Pobre tem dívida de 1,1 mil milhões, mas defende que não é problema seu. O autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre tem uma dívida de 1,2 milhões, justifica, Robert Kiyosaki justifica que este endividamento serve para investir em passivos e não pagar, para investir em ativos, desculpem, e não pagar passivos. Depois se quiserem entrar mais ao detalhe, eu acho que ele próprio até tem um vídeo a explicar isto, e o próprio Pai Rico, Pai Pobre explica. Quem leu, quem teve atenção, na minha opinião, explica bem o que é que, na minha opinião, ele está a fazer. Agora, se é certo ou errado, mais uma vez, ele sabe de si. Agora, aquilo que eu queria, se calhar, trazer aqui é, senti que muita malta que se intitula e que também é vista com algum nome no mundo de finanças pessoais cá em Portugal, que tinha opiniões muito dispares e a minha perspectiva eu sinto muitas vezes que as pessoas estão prontas para apontar o dedo. E eu acho que é uma pessoa que construiu, que passou de nada, não é? Ele não tinha nada para self-millionaire, não é? Ou seja, uma pessoa que criou milhões sozinho e quando, pelo menos é assim que eu penso, eu ainda não tenho a vida que ele tem, alguma coisa esta pessoa tem para me ensinar e claramente eu acho que muito mais do que Pai Rico, Pai Pobre, eu percebo que ele já tem a sua idade, percebo que uma pessoa com a idade começa a dizer se calhar algumas coisas, não da mesma forma, até posso tolerar isso, não é? Mas ao mesmo tempo acho que não se pode deitar de um momento para o outro, tipo, com tudo aquilo que ele fez, com tudo aquilo que ele acrescentou, com a vida se calhar de pessoas que mudou só com o livro e de um momento para o outro, é um Zé Ninguém e não fez nada de jeito, eu não concordo muito com essa perspectiva, que é passada nos mídias, que é passada por algumas pessoas, porque para mim é uma pessoa que impactou muito a minha vida, continua a impactar pelas ideias que me passou e acho que é só simplesmente uma estratégia que ele está a fazer para pronto, se calhar há uma coisa que
acho que foi o Homem das Finanças disse, que é quando tu deves muito dinheiro ao banco, quem tem um problema é o banco, não és tu. E eu acho que ele se calhar simplesmente está a fazer uma estratégia para se proteger a ele e aos seus ativos. Mas o que é que vocês acham? Queres começar, Ivo? Eu rio-me com essa notícia só. Porque eu quando vi isso, imagina, a única coisa que me fez confusão, porque eu não sou muito. Às vezes a malta lê estes títulos e cria logo um sensacionalismo à volta da notícia, e eu quis ir perceber um bocadinho mais a sério e depois fui ler a notícia. E de facto, na notícia, a pessoa que a escreveu até escreveu de uma forma minimamente ponderada. Agora, acho um bocadinho. Vou dizer ignorante, para não dizer outra coisa. Acho um bocadinho ignorante um jornal de negócios, porque essa notícia é de jornal de negócios, lançar uma notícia em que a intenção é claramente passar a ideia de que isso é mau. Yeah. E eu vou explicar isto de uma forma muito básica para ver se a malta percebe, que é, imagina, Renato, que tu me emprestavas dinheiro, ok? Imagina, emprestavas-me 100 euros e tu dizias-me que eu tinha que te pagar 10, ou seja, 10%, não é? E que sempre que eu te peço dinheiro, pago-te 10% ao ano. Ou seja, pago-te 10% daquilo que tu me emprestaste. Se eu tiver outra forma de fazer mais dinheiro, ou seja, se eu pegar nesses 100 euros que tu me emprestaste e investir num negócio que me paga, por exemplo, imagina, 200, ok? Portanto, eu dupliquei o meu dinheiro. Quantas vezes é que eu vou fazer este negócio contigo? Sempre. E vou gerir a dívida. Yeah. Imagina que ou seja, tu acordas comigo que eu vou-te pagar em 5 anos, imagina. Em 5 não, em 10 anos, imagina. Em 10 anos, ok? Eu vou gerindo e vou-te pedindo sempre mais dinheiro, porque eu vou estar sempre a ganhar mais, porque a taxa de juros que eu estou a pagar é muito mais baixa do que o retorno que eu estou a tirar do negócio que eu estou a fazer. É só isso que ele faz, percebes? Claro que é um mercado completamente diferente do português, nos Estados Unidos. Mas eu digo que nem queria investir muito tempo aí, porque acho que se quer indiciar. Imagina, eu estive a ver um vídeo dele esta semana. Vocês sabem quantos imóveis é que ele já tem? 15, não é? 15 mil. Eu acho que era 12, mas sim, acho que era 12 mil. Eu já vi um vídeo com 15 mil e vi também esse dos 12. Mas 12, 12 ou 15 mil. Eu achava que eram 7, há uma semana atrás. Portanto, percebes? Eu há uma semana atrás já que eram 7. Estamos a falar de 12 ou 15 mil. 12 mil imóveis? O que são 12 mil imóveis? Tipo, fazer umas contas. Eu acho que o gajo já deve ser bilionário. Percebes? Pouca coisa, não é? A primeira pergunta, logo, a primeira coisa que eu também penso nisso aí é aquilo que tu também disseste aí agora, que é, pá, como é que um jornal destes lança uma notícia daquela forma? A notícia depois até pode estar um bocadinho melhor escrita, mas aquele título é bom. Nós sabemos que temos uma população que ainda não está muito evoluída nestes temas e lançamos um título desses. Eu acho que há intenções na forma como se lança esse título. Pá, é a minha opinião. A segunda coisa é perguntar-vos quantas pessoas vocês conhecem que têm capacidade para ter uma dívida daquele montante num banco. É que imagina, eu também quero ter dívidas, e eu já explico onde é que eu quero chegar. Eu também quero ter dívidas, quero contrair uns empréstimos este ano, etc. E o banco não me dá crédito ilimitado, pá. O banco faz-me umas perguntinhas e eu sei que tem aquele plafond. E por isso, quantas pessoas conseguem chegar até aquele nível de dívida que ele tem? Será que chegar àquele nível... Será que chegar mas temos que pensar nisto. Chegar àquele nível de dívida significa que há toda uma estrutura por trás que lhe permite isso. Pá, os bancos não são parvos. Os bancos não... é o Robert Kiyosaki, best-seller. Dá-lhe aí. 1.000 milhões, tranquilo. Isso já funcionou assim há uns anos atrás, mas já não estamos nesta fase. As coisas apertaram um bocadinho mais. E a terceira coisa, que eu acho que é importante aqui, e eu não quero estar a induzir ninguém em erro, mas eu ouvi isto uma vez e ficou-me na cabeça, 90% do dinheiro em circulação é crédito. É dívida. É provável. É dívida. Ou seja, tipo, eu passei nesse dia em que eu ouvi isso, eu juro-vos, foi mesmo nesse dia em que eu ouvi isso, eu passei de uma ideia de eu não quero contrair dívidas, eu não quero ter empréstimos,
para de... Meu, eu estou fora de 90% do jogo. Tipo, eu estou fora de 90%, eu tenho que estar também dentro destes 90%. Por isso eu tenho de pensar como é que isto pode ser útil para mim. Não é contrair uma dívida para comprar um iPhone, não é contrair uma dívida para comprar um carro, não é contrair uma dívida que se torna rapidamente um gasto estúpido. Não, é utilizar isso para me alavancar e criar mais condições da minha vida. Yeah. E eu comecei, eu juro, a minha vida toda eu fui educado nesta perspectiva do meu pai, principalmente, de pagar tudo a pronto, não, dívidas não, e o meu pai orientou-se com essa política e ainda bem, mas eu acho que há uma forma mais interessante e diferente de fazer as coisas. Sim. E por isso eu não vejo isso como uma coisa, essa notícia, vejo como uma tentativa de desinformar as pessoas e infelizmente muitas pessoas vão nessa cantiga. Pá. Infelizmente muitas pessoas vão nessa cantiga. Mas pronto. Obviamente, malta, se não sabem, não o façam. Claro. É uma dica mesmo gigante, porque a alavancagem também tem riscos, obviamente. Mas, não me venham com histórias, né? Tipo, o gajo... Ele está muito bem na vida, não se preocupem. E se fosse preciso pagar a dívida, ele pagava. Só que a dívida não é para se pagar, é para se gerir. Principalmente dívida desse género. É dívida boa, basicamente. Mas pronto. Vamos avançar. Que já dar tempo de antena a uma notícia ridícula como essas. Pá. Bora lá. Próxima, esta é uma que se calhar vamos ter que introduzir aqui alguma malta, ou se calhar não, que é a SEC. E já agora, para quem não sabe, quem é que é a SEC? É a parte a entidade de valores mobiliários nos Estados Unidos, a entidade que regula e que está dentro dessa parte lá nos Estados Unidos, aprovou o primeiro ETF de Bitcoin. Para os mais entusiastas da Bitcoin devem estar contentes, ou não sei qual é a perspectiva de cada um. Nos Estados Unidos já era algo que se previa para quem está mais por dentro do mundo das cripto e da Bitcoin, que era algo que já se previa há algum tempo. O que é que vocês acham sobre isto? Pá, eu acho que isto aqui poderia dar para muita coisa. Por acaso é engraçado porque eu li algumas notícias e lá está, muita malta esperava uma coisa, muita malta esperava outra. Ou seja, pensavam que de um momento para o outro aquilo ia passar para 100 mil, outra malta até começou a prever que ia cair. O que é que vocês acham? Pá, eu não estou sequer tão informado como vocês dois neste campo. Estou a fazer o meu DCA todos os dias de Bitcoin, é isso que eu faço, não me chatei muito a preocupar, mas acredito na tecnologia, acredito principalmente na Bitcoin, porque acho que 99% do que existe no mercado de cripto, pá, pelo menos não me traz grande credibilidade, mas Bitcoin sim, acho que é uma tecnologia que pode acrescentar valor, mas ou pode acrescentar mesmo muito valor. Ainda há pouco tempo, depois posso partilhar com vocês uma coisa que o Michael Saylor estava a dizer, que é um entusiasta dentro do mundo da Bitcoin, mas o que é um entusiasta bem grande dentro, o gajo estava a falar de energia, uma coisa muito... Eu posso-vos dar um exemplo, imaginem o que é. Ou seja, nós, para, por exemplo, teres um telemóvel ou um computador, tu tens que ou estar carregado ou tem que estar ligado à eletricidade, certo? Ou para tu estares a ouvir música tem que estar ligado a alguma coisa com os fones. E imagina, tu não precisas disso. Ou seja, estás simplesmente com uma coisa e aquilo dar música. Imagina, tu estás simplesmente com um aparelho e aquilo ter energia pelo ar. Ar, entre aspas, não é? Pronto, e o gajo estava a falar que a Bitcoin pode ajudar muito, já anda em projetos nesse aspecto. Pá, eu não explorei o suficiente desse assunto, mas gostava de ouvir aí a vossa perspectiva. O que é que acham? Se acham que isto é bom? Se acham que isto é mau? O que é que acham? Que impacto é que isto poderá ter? E bora. Começo eu? Como quiseres, meu. Por mim é igual. Antes de mais, deixa-me mandar aqui um grande abraço ao meu amigo Palé, que escreveu aí umas coisinhas e eu gosto muito dele. Mas em relação a esse tema, o que tu trouxeste para cima da mesa, eu acho que é outro campo deste mundo da Bitcoin. E se fôssemos por aí, meu Deus, podíamos ficar aqui uma noite inteira do quão bom é Bitcoin ou o potencial, etc, etc. Indo mais para a notícia. Eu, por exemplo, não estava à espera de uma grande subida, não estava à espera de uma grande descida. Sinceramente, nem sei se estava à espera de alguma coisa. Eu só acho que aquilo já estava precificado. Ou seja, há tanto tempo que se falava sobre a aprovação desses ETFs, há tanto tempo que isso estava a pairar, as ameaças que já tinham existido documentos falsos a mostrar que aquilo tinha sido aprovado. E por isso o mercado, ao longo destes meses, foi-se adaptando. Eu acredito que os players já estavam envolvidos, mas
mas não da forma, não da forma legal, ou não é bem legal que eu quero dizer, mas não da forma que seguia todas as regras a nível burocrático. Acho que o mercado já tinha sentido o impacto disso. Não estou a dizer que não vai sentir agora nos próximos meses. O mais importante para mim não era tanto a oscilação que o preço da Bitcoin teria com esses tais ETFs. O mais importante para mim era o mercado começar a ser mais regulado. Ou seja, o facto de o SEC aprovar esses ETFs fez com que tudo se tornasse um pouco mais seguro. Fez com que este mundo da Bitcoin se tornasse mais real. E eu acho que isto é muito bom para tudo o que pode acontecer neste mundo das criptos e principalmente com o Bitcoin. Acho que isso foi um passo muito, muito, muito importante. Porque eu acho, se não me engano, isto estava há 10 anos a pairar. Era uma coisa que já levava 10 muitos anos? anos. Sério? Era tipo desde começar a pensar até aos dias em que havia coisas mais estruturadas. Há muito tempo que se andava a falar disto. Isto foi um passo gigante no mundo da Bitcoin. Epá, é dessa forma que eu vejo que é. Epá, olha, sei lá, é como se reforçassem os alicerces deste mundo. Ficaram reforçados. Agora, é uma garantia de tudo? Não. Epá, mas quando tu vês as empresas que estão ligadas a esses ETFs, o caso da BlackRock, que há malta que costuma dizer que a BlackRock manda nos teus órgãos, pá, quando tu vês esse tipo de coisas a acontecer e quem está por dentro disso, epá, tu começas a pensar... Vocês têm noção, pá, eu já não me recordo os números, mas sabem qual é a percentagem que eles detêm de ações, não só, ou seja, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou seja, que, se não me engano, é mais de 60% das ações das maiores empresas. Eu não sei se é das 500 ou se é daquele topo, pá, que é 80% do que está no SP500. Ok, pronto. E depois, para além disso, porque como sabem, quem manda muito nos Estados Unidos é a parte militar e a capacidade que eles têm, mas existem empresas, não é? Que funcionam muito bem então em tempos de guerra. Eles também têm 60% ou 70% de ações dessas empresas. Meu, os gajos mandam em tudo, literalmente. Os gajos mandam em tudo. Portanto, a BlackRock está literalmente em todas as empresas grandes do mundo, os gajos têm o dedo lá. Todas. Portanto, obviamente, mais no mercado americano. Eu, por acaso, não tenho ideia, tenho que explorar isso um dia destes. Mas acho que eles não devem ter nada mais para o mercado asiático. Não faço a mim. Ou terão, mas provavelmente não. Tipo, na China não devem ter nada, que o governo não deve deixar que eles entrem. Não sei. Tinha que pesquisar um bocadinho mais sobre isso, não tenho a certeza. Olha, em relação a isso, para mim, a minha postura é muito simples, que é... Eu não tento adivinhar o que é que vai acontecer no mercado. Não tenho essa postura. Não é essa a minha profissão, portanto, não entro por aí. Obviamente que gosto de dar segurança, porque para a malta que percebe minimamente da área, existir um ETF permite coisas interessantes, que é permite a qualquer pessoa, digamos, ao retalhista do mundo de investimentos, poder investir em Bitcoin também, percebes? Porque imagina, para nós é mais ou menos simples tu criares uma conta numa exchange e depois tens a tua wallet e depois não sei o quê. Ou seja, mesmo para nós não é assim tão simples, né? Temos que ir ver vídeos e pesquisar e como é que se faz, isto e aquilo. Para uma pessoa mais normal não é a palavra, para uma pessoa que não se quer dar ao trabalho, mas que até gostava de investir em cripto ou poder comprar Bitcoin através de um ETF, é sempre mais tranquilo, mais seguro. Simplesmente vai à corretora e diz, olha, quero comprar este ETF da Bitcoin e tá. Eu pessoalmente não vou comprar este ETF, né? Porque iria estar a pagar comissões desnecessariamente, não é? É um intermediário que eu não preciso, mas gosto, porque é algo que traz mais um alicerce a um ativo que eu tenho e que eu prezo muito. Mas não achas que é mais por aí? Ou seja, não achas que, porque imagina, pelo menos, se calhar pode ser a minha visão, eu não acho que a maior parte das pessoas não investem em Bitcoin porque é difícil hoje em dia o processo, porque eu não acho que seja assim tão difícil. Acho que é mais por não acreditar em credibilidade. Mete lá um gajo com 50 anos a ter que fazer reconhecimento facial e não sei o quê, numa exchange, e depois a ter que ter uma wallet e a passar, e depois há outra coisa, que é a questão de responsabilidade, que é uma coisa, é tu dizes assim, tu vais a uma corretora e dizes para ele comprar aquele ETF
e pronto, ele compra aquele ETF. Quando tu compras a Bitcoin e passas para ti e tu depois queres transferi-la, por exemplo, para outra conta, aquilo pode dar a geneira, porque tu podes não saber como é que se faz e perdes o dinheiro, percebes? Ali não há isso. Há outra facilidade, não é? Então não é coisa um bocadinho mais comercial. Eu acho que, acima de tudo, traz-te uma segurança diferente. Traz-te segurança, percebes? É um alicerce, é quase um selo de, ok, há aqui qualquer coisa que se calhar vai funcionar mesmo. Yeah. Percebes? Para quem ainda tinha dúvidas, não é? Eu acho que é um bocado por aí. Para quem ainda tinha dúvidas. Acho que traz uma segurança maior ao mercado. Pronto, acho que é um bocado por aí. Epá, depois Perfeito. estavas a falar da questão de potencial, etc., mas a não ser que nós quiséssemos mesmo explorar esse tema, porque eu acho que isso é toda uma outra conversa. Yeah. Pá, se calhar na próxima vez trazemos aí uma notícia assim, ou falamos mesmo sobre esse tema, acho que, pá, porque senão podíamos estar aqui só uma hora a falar sobre isso. Eu acho que nós podemos ter estado uma hora a falar sobre a primeira notícia logo. Não, é verdade. É verdade. Yeah. E eu se calhar vou acabar com esta, que pá, é um bocadinho fora do. Ou seja, está tudo relacionado, mas não é mais tão direcionado para a área de finanças pessoais ou para a área de política. Quer dizer, pá, está tudo relacionado, mas que é parte do consumo de antidepressivos. Ok? Que pá, isto foi aqui um estudo da OCDE. Pá, eu não consegui analisar este gráfico porque está aqui com um inglês um bocado estranho, com termos que eu não percebo tão bem, mas a lógica é, primeiro, Portugal, a União Europeia, ou seja, eles comparam a consumo de antidepressivos por dia 2019 para 2022, ok? E não só, praticamente todos os países que estão aqui cresceram, um bocadinho, pá, mas Portugal cresceu mesmo, ou seja, passou tipo de 120 por dia para quase 160. E foi, pá, pelo menos na lista que está aqui, teve Portugal, comparativamente com a média da Europa, tem o dobro de consumo de antidepressivos por dia, com a média da Europa, e, pá, e aqui, pelo menos não está nenhum país acima, é o país que tem maior consumo. Depois temos a Suécia, Espanha, Bélgica, Finlândia, Grécia, e depois temos aí a média da Europa, depois temos outros países aí por baixo. Eu acho que se calhar aqui era entrarmos, tipo, porque é que acham que desde o Covid até agora isso aumentou? Ok? E segundo, porque é que comparativamente com outros países, se calhar cá na Europa, nós somos o país, pá, pelo menos não tem mais nenhum acima, que aumentou mais e que tem um maior consumo. O que é que vocês diriam? Eu sei o que é que eu diria, mas começa tu, Pá, Ivo. há muita coisa que, ou seja, muita coisa influencia isso, não é? Desde o imediatismo, ou seja, o facto das pessoas quererem resolver tudo para ontem e não terem noção, ou seja, hoje em dia há muito associada a ideia de que dá para ter tudo rápido e não dá, percebes? E depois a malta, esta questão de ansiedade e coisas assim, vem muito das pessoas não conseguirem lidar com esse tipo de com comparação, as redes sociais também não ajudam aí. Mas até pegando na questão da pandemia, se calhar vou tocar nesse ponto e o Álvaro toca no resto, eu acho que é óbvio o que é que se aconteceu, meu, que é, tu tiveste uma postura completamente diferente em relação ao resto da Europa na pandemia, meu, percebes? Isso não é a única razão, ok? E nem sei se é a maior, sendo sincero, teria que perceber isso um bocadinho melhor, mas enquanto na maior parte da Europa não se fechou nada, tu aqui enclausuraste as pessoas, meu, e deu para perceber o quanto o povo português é um pouco, e aqui, pá, esta é a realidade, se deixa levar por aquilo que se diz nas notícias, não? Percebes? Porque tu tiveste muitos países onde isto não aconteceu. Não? Eu tinha pessoal que eu conheço que estava a viver na Dinamarca e eles não fecharam nada. Percebes? Às 6 da tarde. Houve países, na América então, que parecia que estava tudo normal. Há muitos países em que não se fechou grande coisa e aqui tu enclausuraste completamente as pessoas e como é óbvio que isso depois tem repercussões. Agora, não acredito que seja só isso, percebes? E até se calhar o Laura pode explorar um bocadinho mais esse ponto. Eu acredito que tem muito mais a ver com a falta de responsabilização, da malta assumir a responsabilidade das coisas, de assumir que a solução da vida delas está nelas, não está no externo, percebes? Yeah. Porque quando tu percebes que está em ti, tu consegues controlar mais. Quando tu achas que está fora, não tens controle. E por isso sentes-te um bocado... E depois isso está tudo ligado, não é? Que é o próprio paciente deixa-se levar por isso, mas depois a própria forma de lidar com o problema é enfrascar as pessoas de comprimidos. Percebe?
Não achas que pode estar aí um grande problema aí, que é não se apostar na prevenção e quando, lá está, quando vai lá alguém é tipo, pega lá um Benuron, pega lá um antidepressivo e em vez de, primeiro a prevenção e depois realmente tratar o verdadeiro problema, percebes? Sim. E não só ali não tratar o problema, é só camuflar, não é? Estamos ali a camuflar e a dar medicamentos só para a pessoa deixar de ser a pessoa que é Eu e posso estar depois muito ficar sempre mais errado, complicado. posso estar muito errado, mas eu diria que 90% dos casos não precisavam de comprimidos para serem tratados. Mas dá mais trabalho, percebes? Yeah. Epá, e é um tema delicado, sem dúvida. Olha, o Paulo estava aqui a dizer que. E eu, olha, o Ivo foi-se. Ah, não, está aí. Estava-me a ligar, Desde, estava-me a ligar. desde sempre a manipulação de notícias permite que muitos interesses ganhem com esses comportamentos, desde farmácias, as estruturas de saúde privadas. É a minha opinião. Estava o Paulo aí a dizer, que era também um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer, Ivo. O que é que eu acho em relação a este tema? Concordo com o Ivo, e o Ivo tocou neste ponto, mas para mim, quando tu juntas estes ingredientes que tens hoje em dia, faz-me todo o sentido que isto esteja a acontecer. Todo. Pá, a educação que tu tens hoje em dia, e quando eu digo educação, não é só o sistema de ensino, escola, é tudo o que educa a pessoa. Redes sociais, como o Ivo falou, televisão, o tipo de programas que passam lá. Quando tu juntas todos esses ingredientes, essa cultura de responsabilização, de teres tudo para ontem, de não teres trabalho a fazer nada, aplicações que à distância de um clique tens as tuas necessidades todas satisfeitas, que tem muita coisa boa, mas toda essa educação e depois todas as condições que existem no nosso país, em que nós vemos os salários que não acompanham a evolução de outros países, que nós vemos cada vez mais malta a ir embora, ou seja, existe cada vez mais menos condições e pessoas cada vez mais fracas. Pá, onde é que isto vai parar? Eu acho que vai parar exatamente onde está a parar. Percebes? Acho que vai parar exatamente onde está a parar. E eu também concordo com o Ivo. Acho que dava para ir por outro caminho. Era mais exigente ir por outro caminho, mas a médio prazo era muito mais interessante. Era muito mais interessante. E era possível mudar isto. Agora existe neste momento pá, eu acho que existe uma teia neste momento que é muito grande, muito densa e que não é assim tão fácil mudar estas coisas. Mas acredito que é possível. Mas Yeah. Também é preciso as pessoas quererem isso, não é? Porque se tu deres às pessoas, a maior parte das pessoas que pegares num público de cá de 100 pessoas, se és assim, que têm um problema, está lá para dormir. Se é assim, tens duas opções: meditação, yoga, essas coisas, ou com um Xanax, um comprimido. O que é que tu preferes? Eu sei qual é que vai ser a resposta, se calhar, de 90% das pessoas, como o Ivo estava a dizer. Eu sei. E as pessoas, tal como na política, as pessoas escolhem quem está lá. Acho que a lógica é um bocadinho, as pessoas se calhar preferem o mais rápido, como o Ivo estava a falar. E se calhar começa muito na educação inicial, percebes? Começa muito quando as pessoas são bebés, não é? meu, E tu começas a dar determinada educação a essas pessoas. yeah, fogo, é que se nós pensarmos um bocadinho neste tema é mesmo assustador, pá. Tu sabes como é que as pessoas normalmente fazem, pá. Vão Instagrams, estão constantemente a comparar-se e constantemente a achar que a sua vida é pior do que aquilo que realmente é, porque os outros só mostram o melhor das suas vidas, nunca mostram a parte pior e por isso nós achamos sempre que a nossa vida é horrível. Ligas a televisão, notícias a toda a hora a falar de desgraça. Vais para a escola, vais para onde tu estás a estudar e não há nada assim que te puxe para outra direção. Vais depois para o trabalho e estás muitas vezes insatisfeito com aquilo que estás a conseguir retirar do trabalho. Pai, e por isso sinceramente faz-me sentido. Acho, como estava a dizer, que isto dá para mudar, mas neste momento os ingredientes que temos, pá, trazem este tipo de coisas. E depois, como hoje em dia se está a dar liberdade, tal e qual como nós estamos a ter, mas liberdade para que toda a gente tenha uma opinião e depois, epá, sei lá, parece que eu vejo as pessoas a irem numa direção em que se estão a tornar mais fracas e depois tipo, nem se pode alertar disso e tens outras pessoas que pá, sei lá, hoje em dia isto faz-me muita confusão, este mundo É. onde nós estamos faz muita confusão, porque acho que até é difícil às vezes encarar os problemas, encarar os desafios, porque podes rapidamente tornar-te
sei lá, um ditador só por estás a dar a tua opinião que vai ferir um bocadinho os sentimentos de outras pessoas, percebes? Porque obviamente que quem está a passar por um mau bocado não gosta de ouvir esta parte de se calhar nós nos estamos a tornar fracos. Ninguém gosta de ouvir isso, não é? E por isso é que é um assunto um bocado delicado. Percebo. E pronto, talvez depois falemos com mais calma deste tema noutro live. Bora. Pá, ainda tinha mais notícias, mas já passou uma hora. Obrigado por estarem cá, tá? Veremos se, talvez para a semana não, mas para a semana a seguir, se calhar, voltamos aqui e discutimos aqui algumas notícias. Espero que Temos Portugal... até trazer notícias assim boas para não ficarmos deprimidos, que eu fiquei agora até um bocado triste. A última foi mesmo para nós agora irmos a pensar para a cama. Não, para terminar em grande. Olha, obrigado pelo convite. Ora, essa, pá, e já agora, obrigado mesmo também à malta toda que está aí. E eu acho que é mesmo importante, lá está, reforçar só esta ideia de nós não estamos aqui para dizer o que é certo ou o que é errado, nós estamos aqui para, como é óbvio, dar a nossa perspectiva e a nossa visão, que eu sei que a minha, a do Laborda, do Ivo e a do Magalhães é muito semelhante, porque nós já falamos destes tópicos muitas vezes, mas isto não quer dizer que nós estejamos certos em tudo, mas acima de tudo é pôr a malta a pensar, pôr a malta a refletir, pôr a malta se calhar agora a sair daqui e se calhar estar 10, 15, 20 minutos com a pessoa que está ao lado, com a mulher, com o namorado, com o amigo, com a família, a ligar e a discutirem estes tópicos, em vez de se calhar estarem com a televisão, desliguem a televisão, porque 3 minutos de notícias, disse-me isto o Ivo há uns anos atrás, aumenta em 27% que o teu dia corra mal. Que tu digas que o teu dia corra mal. Que tu digas que o teu dia corra mal. Por isso, imagina que se forem 6. Cuidado. Tá? Obrigado, malta, tá? Tchau, tchau. Bom dia e portem-se bem. Obrigadão. Um Obrigado. abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.